Olá pessoal, eu sou a Pam e hoje vou compartilhar com vocês duas histórias de terror que eu vivi. Não é conto, tá pessoal? Realmente eu tive essas experiências sobrenaturais quando eu tinha apenas 10 anos e vou te contar. Mas antes de começar, já deixa o seu joinha nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma experiência sobrenatural aí também. As duas histórias que eu vou contar para vocês ocorreram quando eu tinha apenas 10 anos e nessa fase a minha mãe passava por um período de depressão. Antigamente, as pessoas antigas entendiam que depressão era uma doença do espírito e ninguém assim tinha muita informação sobre a depressão. Diante dessa situação, a minha mãe não cuidava, não dava muita atenção aos seus filhos, incluindo eu aqui. Então, o que ocorreu? Eu ficava mais aos cuidados da minha avó, eu e o meu irmão. Nesse período, minha avó foi orientada a procurar um centro espírita. Mais precisamente, era falado muito nessa época a procurar um centro que fizesse macumba, para que aquele espírito opressor, né, que tinha tomado posse da vida da minha mãe, fosse expulso da vida dela. Decidida a libertar a minha mãe daquele espírito opressor, minha avó procurou um centro espírita e me levou com ela. Chegamos lá, era uma casa, tá? Ainda lembro, uma casa de muro baixo com muitas plantas. Quando entramos, do lado tinha um galinheiro com um monte de galinha preta e assim, logo na entrada assim, que tinha um caminho, tinha uma cesta de palha com muita galinha desfiada, tá? Com farofa. Quando entramos no ambiente, tinham as cadeiras espalhadas, ali sentamos e aguardamos a nossa vez. Fomos chamadas e entramos assim em uma salinha, um quartinho que tinha várias imagens, algumas plantas, algumas coisas espalhadas, um ambiente bem pequeno mesmo, tá? Tinha uma senhora idosa sentada numa cadeira de balanço e ela me chamou, me benzeu, falou algumas orações lá, pegou o seu cachimbo, começou a colocar fumaça em mim, né, e saía me girando o corpo todo e fazia assim e falava umas coisas lá que eu não entendia muito bem. Quando acabou essa prece, ela pediu para eu sair da salinha, eu fiquei lá na cadeira aguardando enquanto a minha avó ficou lá dentro com essa senhora. Eu lembro que eu fiquei aguardando um bom tempo, para mim parecia até uma eternidade. Então eu levantei e fui lá para fora, para a entrada, vi a galinha lá com farofa e comecei a comer a galinha com farofa, quando de repente minha avó sai e diz assim: menina, pelo amor de Deus, Pamela, não faz isso, essa galinha não é para comer, essa galinha é dos santos. Na hora eu olhei assim para ela e já tinha comido, né? E aí ela me pegou, me puxou pelo braço e fomos para casa. Ai, gente, chega toda arrepiada, só de lembrar disso. Minha avó veio durante o caminho todo reclamando, né, dizendo mesmo assim: vamos acender uma vela, vamos pedir para que nenhum santo fique zangado com você. E começou a falar umas orações no caminho e assim, eu não entendia nada, eu não tinha conhecimento de nada, eu apenas vi uma cesta de palha com galinha e com farofa e eu achei que era para os visitantes comerem. E a minha avó veio muito zangada, e chegamos em casa, acendemos algumas velas, fizemos umas orações e eu fui dormir. No outro dia, pela manhã, me sentei no sofá e fui assistir televisão, quando de repente o meu lado direito do corpo começou a arrepiar. Era uma sensação de calafrio que subia assim pelas costas, sabe? E eu sentia tipo um vento assim no meu rosto, no meu cabelo, e eu não sabia o que era aquilo, mas eu tinha a sensação que era alguma coisa ruim. E aí eu me sentei e fiquei assim dura, olhando para a TV e segurando no sofá. Eu não queria olhar para o lado direito porque eu estava com medo. Estou toda arrepiada, gente, toda arrepiada. Mas eu me segurava assim, eu fechava os olhos, eu abria os olhos, eu fechava os olhos, eu abria os olhos para que aquela sensação sumisse. E nada, eu me arrepiava. Quando eu resolvi, gente, olhar assim pro lado, que eu vi uma fisionomia de um corpo de uma mulher.
muito bem vestida. Dava pra ver que ela tinha muitas coisas penduradas no pescoço, sabe? Brincos grandes. E assim, ela estava como se estivesse com pernas cruzadas. Estou toda arrepiada. Pernas cruzadas, virada, quase deitando em cima de mim. E o rosto dela estava virado aqui pra mim, como se ela estivesse respirando em cima de mim. Que eu olho assim, eu fiquei congelada. Até hoje eu me arrepio toda. E ela ria, era um espírito maligno e ele ria, parecia muito com o espírito da pombagira. Depois eu fiquei sabendo ao conversar com a minha avó. E aí ela ria assim, e eu, meu Deus, eu entrei em choque, eu pedia muito a Deus que fizesse aquilo sumir. Meu Deus, por favor, me ajuda, sangue de Cristo tem poder, que eu dei um pulo do sofá, que eu me levantei, aquilo sumiu. Eu olhei novamente para o sofá, não tinha mais nada. E eu corri para contar isso à minha avó. E nós depois fizemos uma oração, acendemos uma vela e graças a Deus. Mas nunca eu tive essa experiência, mas nunca esse espírito apareceu para mim. Algumas pessoas dizem que por eu ter consumido a galinha que era ofertada aos espíritos, eu deixei algum irritado e ele me acompanhou até a minha casa. A segunda história de terror que vivi também foi neste período de depressão da minha mãe. Reuniram-se um grupo de pessoas e foram à minha residência com a finalidade também de orar e libertá-la daquele espírito opressor. Fizeram um círculo lá de pessoas, minha mãe ficou no meio de joelho e ali fizeram várias orações. Finalizado tudo, o grupo foi embora e fomos dormir. Estávamos todos dormindo quando eu começo a ouvir uma voz. Essa voz começou a me chamar pelo apelido que minha mãe sempre me chamava, que era Paminha. E começou uma voz trêmula, ela me chamava mesmo assim, Paminha. Paminha, ô filha. Ai, gente. Paminha, acorda, filha. E eu estava dormindo e eu relutando com aquela voz, não queria acordar, eu estava no melhor do meu sono e aquela voz persistia. Paminha, ô filha, filha, é mãe, filha. Gente, que eu deitada, eu abro meus olhos, que eu olho, vocês têm ideia do que eu vi. Era a minha mãe, e não era a minha mãe, porque não é possível que aquilo era a minha mãe. Era uma figura esquelética, só o couro e o osso, sabe? E minha mãe tinha os cabelos grandes, longos, cacheados, e a pessoa, aquele espírito tinha um cabelo longo, cacheado, sabe? O rosto esquelético, tava como se estivesse nua. O peito só tinha pele arriada assim. E ele ia se abaixando assim pra cima de mim. E eu em choque na cama. Sabe quando você tem aquele terror noturno que você quer gritar? Você quer acordar e você não consegue. E eu tava em choque, assim, olhando, e aquele espírito vinha se aproximando de mim. E ele gritava, Paminha, filha. E eu assim, em choque, gente. Era terrível a sensação de você querer acordar. Era como se alguma coisa estivesse me segurando na cama, um peso no meu corpo, eu não conseguia levantar. Eu ficava tentando chamar a minha mãe de verdade, mas eu não conseguia. Terrível. Quando eu realmente consegui gritar, saiu um estrondo assim, mãe, me ajuda! Que a minha mãe deu um pulo da cama. E ela disse mesmo assim, quando ela me pegou no braço, eu chorando, acendeu a luz e ela olhou pra mim, minha mãe olhou pra mim e disse assim, você ouviu também? Aí eu, mãe, tava aqui do meu lado me chamando. Ela disse, eu não vi, filha, mas eu ouvi também te chamando e não era eu. Gente, tô toda arrepiada. Fizemos nossas orações, terminamos que não conseguimos mais dormir naquela noite. No outro dia de manhã fomos para a igreja, para o círculo de oração, fizemos muitos jejuns e orações.
né? Uma semana mais ou menos depois, a minha mãe foi liberta, né? Conseguiu superar a depressão ou foi liberta do espírito realmente opressor. E foi assim que essas duas histórias aí marcaram a minha vida e eu tô compartilhando aqui com vocês esses fatos sobrenaturais que aconteceram comigo. Agora não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu joinha aqui para Pam, nos comentários me conta se você já teve alguma experiência sobrenatural aí na sua vida e vem com a Pam que vamos ter vários outros vídeos aqui para vocês.